Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia, que Deus nos abençoe e continue derramando bênção sobre as nossas vidas. Você que está nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira, agora são exatamente 6 horas e 44 minutos. Estamos começando mais um dia. Falamos no nosso último devocional sobre bondade e simpatia e hoje vamos falar sobre bondade e nobreza. É algo que falta no comportamento de algumas pessoas nos nossos dias, a bondade e a nobreza. O texto que nós vamos ler está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16, que nos diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos colocamos nossas vidas e abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Falando de bondade e nobreza, e o texto que nós lemos, para que a vossa luz resplandeça, como o texto diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O primeiro exemplo de bondade e nobreza é o exemplo divino. Por quê? Porque Deus é a única fonte de bondade. Lucas 18, versículo 18 e 19. Bom mesmo é o vosso Pai que está nos céus. Assim como exemplo de santidade. Sede santo como santo é vosso Pai que está no céu. Por que Jesus disse isso? Porque ele não viu exemplo de santidade aqui na terra. A referência de santidade para Jesus é Deus. Outro exemplo de bondade e nobreza, exemplo divino, a natureza da bondade de Deus, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 19, também Êxodo 34, versículos 6 e 7. A natureza da bondade de Deus. Jesus demonstrou a sua bondade divina aqui em Atos 10, 38, algo tremendo que eu quero ler para você. Jesus demonstrando a sua bondade divina. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou fazendo bem, curando as pessoas, porque a bondade e a nobreza estava com ele. Nobreza, um exemplo de nobreza de Jesus é porque ele queria o bem do próximo. Sabe? A norma de trabalho de Cristo era bondade e nobreza. Então, diante dessa demonstração de bondade e nobreza, vamos falar sobre os efeitos da bondade. O Salmo 14, eu quero ler para vocês aqui, versículo 2 e 3. Salmo 14, versículo 2 e 3. É algo que é bem interessante, que diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então o homem natural em si, ele não faz o bem, mas com a bondade divina, ele faz o bem. A bondade de Deus e a salvação do homem. Eu acho interessante também o que Paulo escreve aqui aos Romanos, no seu capítulo 2, no versículo 4, que diz assim o texto: ou desprezais tuas riquezas, da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento, tu vais ignorar? Sabe, os efeitos da bondade. Se nós ignorarmos a bondade de Deus, não chegamos ao arrependimento. É a bondade de Deus em nós que nos leva ao arrependimento. O Salmo 107, versículo 9, Mateus 5,16 que nós lemos, 5,6 que nós lemos. O homem tem que desejar a bondade. E Gálatas 5, versículos
22 e 23, fala justamente sobre o fruto da bondade, mas que é o fruto do Espírito: amor, gozo, longanimidade, benignidade. A bondade está dentro aqui dos frutos do Espírito. Ninguém faz o bem se o Espírito Santo de Deus não estiver nele, sabe? E qual é o ideal de Deus para com o homem? O ideal de Deus. Então nós temos aquela norma elevada para a conduta do cristão. Quando nós estamos com a norma elevada de um bom comportamento que apresenta Deus aos homens, à humanidade, é porque a bondade e a nobreza está nele. E eu gosto também o Mateus 5,16, né? Que foi esse texto que nós lemos aqui, que fala justamente sobre a influência de uma vida piedosa. Quando nós influenciamos os outros com uma vida impiedosa, é porque a bondade e a nobreza está na vida daquele que influencia as pessoas com a vida piedosa. E nós temos também, dentro do ideal de Deus para o homem, o caráter dos crentes, que aguardam a vinda do Senhor. Tito 2, versículo 11 ao 14. Tem muitos que não estão tendo a paciência suficiente para aguardar a vinda do Senhor. A luta é diária. Eu lembro a você que o inimigo ele vai lutar sempre no território dele. Sempre. Sabe, um dia ou outro você vai dar de frente com aquela luta, aquela tentação. O pecado jaz à porta. Mas esteja firme no Senhor. Não desista. E a bondade e a nobreza também é tremendo em nossa vida, porque é poder para levar vida nobre e a sua recompensa. Em Hebreus 13, 20, já estamos terminando aqui. Em Hebreus, no capítulo 13, versículos 20 e 21, diz assim, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós, o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Deus operando no homem através de Cristo Jesus. Deus opera em nós através de Cristo Jesus. E para terminarmos aqui nessa manhã, Mateus 25, 21, diz assim um texto. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A bondade e a nobreza, quando você vive a bondade e a nobreza, acontece isso aqui. Entra no gozo do teu Senhor. Porque tu foste fiel no pouco. Quando nós somos fiéis no pouco, é porque a bondade e a nobreza está em nós. Vivemos o Evangelho de Cristo, vivemos a palavra, vivemos o amor. E dai de graça aquilo que de graça recebeste. Se recebeste o amor de Cristo de graça, também leva ele de graça. Isso é bondade e nobreza. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Manda um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado e que o Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E para você